Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. O podcast onde uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas juntas podem mudar até uma estação. Um abraço especial para você que nos assiste de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, principalmente, do Paraná. E um abraço especial para você que nos assiste dos países do Oriente Médio, também da Europa e também dos Estados Unidos. Hoje é com muita honra e com muita alegria que nós trouxemos para esse bate-papo para lá de especial ela, Neia Carvalho. Seja muito bem-vinda, Neia. Obrigada. Eu que agradeço o convite, É um prazer estar aqui. É uma pessoa que eu já admiro. Nos conhecemos na festa, Sim. Nos conhecemos pessoalmente ali, então eu que tenho que agradecer por estar aqui. Vamos começar então, produção. O que você tem a dizer sobre essa foto? É a realização de um sonho, Família, ela é o bem mais precioso que Deus nos deixou, E para mim, eu falo, é a realização de um sonho. Minha família é tudo. Meu esposo é o meu alicerce, É ali o sacerdote da nossa casa. E a minha filha, como se diz, é a pessoinha que Deus colocou na minha vida para poder me ensinar a ser mãe. Eu acho que quando a gente tem a responsabilidade de educar, não só de gerar, mas de educar um ser humano, eu acho que não tem uma responsabilidade às vezes maior do que essa, E é uma gratificação a gente ter essa oportunidade. Que legal. Tem alguma outra aí, produção? Que foto mais linda. Linda, tá bem diferente, Como que é o nome da sua família? O nome dele, o nome dela? É o Douglas e a Júlia. A Júlia vai fazer 10 anos agora. Final do mês ela faz 10 anos. E você pretende dar irmãozinhos para a Júlia? Nós temos a Alice, de 7 anos, porque a Júlia, ela veio do meu primeiro casamento, E aí o Douglas tem a Alice, que também foi do primeiro casamento dele, então nós temos as duas filhas, Não temos diferença. E há quase 10 anos atrás, na cesárea da Júlia, eu tive um problema, a minha placenta, ela enraizou no meu útero. Então, no momento do nascimento da Júlia, eu perdi o meu útero, Para mim não perder a vida ali, Os médicos correram e a hemorragia foi muito grande, então ainda tentaram fazer só uma raspagem, mas não foi possível conter a hemorragia. Então, eu perdi o útero ali. Vi tudo, presenciei tudo, Lutei ali junto com os médicos. Foi difícil porque ela tinha acabado de sair e eu percebi que não acabava, eu não saía, dali da sala de cirurgia. E aí a médica me falou o que estava acontecendo e ela falou: olha, Neia, infelizmente eu vou ter que tirar o teu útero e você não pode ter mais filhos. Eu falei: tira, não tem problema, Se Deus me deu uma, eu tenho que cuidar dessa. Isso. E aí, ali, fiquei acordada, eu falei: me deixa acordada, anestesiada, mas eu estava consciente ali de tudo, E meu sonho era ter 2 filhas ou 2 filhos, porque eu fui filha única até os 15. Então, eu ficava ali a gestação inteira falando: olha, eu vou ter logo depois. E eu tive uma gestação super tranquila. Mas Deus sabe todas as coisas, Sim. E aí, ali, no momento do nascimento da Júlia, então eu perdi meu útero, não podendo ter mais filhos. Mas aí, Deus já tinha preparado depois o Douglas com a Alice. Então, hoje, querendo ou não, sou realizada porque a gente tem, as nossas 2
preciosidades ali. E até com a faixa etária, que era o que eu queria, de 2 anos. Né? Olha Porque só. as duas têm 2 anos de diferença. Como é o trabalhar de Deus, né, Neia? É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Tá certo, então, Neia. Muito obrigada. Já tivemos um início aí emocionante. Antes do Dr. Coffee existir, tá? O que você fazia? Bom, eu me formei em 2009 em administração, né? E aí, logo depois, eu fiz um MBA de gestão de pessoas e entrei na área de recursos humanos. Então, eu fiquei por 12 anos trabalhando como gestora de recursos humanos, até ali em Colorado mesmo. E aí, nesse meio, depois eu fiz uma outra pós, fiz gestão de negócios, e aí fui para o ambiente hospitalar, né? E aí, dentro do hospital, fiz ali uma outra pós em administração de saúde e gestão hospitalar, e fiquei ali no hospital. E aí, já depois, passando 12 anos, né, e trabalhar com recursos humanos é cansativo. É porque pesado. você trabalha com pessoas o tempo todo, né? E eu fazia ali toda a parte mesmo, recrutamento e seleção, né? Cuidava da parte de departamento pessoal. Então, nesse tempo, veio a ideia do café, né? Mas antes eu fiquei ali por 12 anos como gestora de pessoas. Nossa! Gostava muito, mas é difícil. Chega uma hora que você já não aguenta mais. Sim. E como é que surgiu o estalo de abrir uma cafeteria? O amor por café. Sério? O amor por café. Nós gostamos muito mesmo, né? Em casa, a gente sempre teve o costume mesmo de sentar à mesa, de tomar café. E no começo a gente tomava até mais no final do dia pro início da noite do que de manhã, porque de manhã a gente não tinha tanto tempo para ficar ali papeando. E quando a gente viajava, era assim, primeiro de tudo vamos procurar uma cafeteria, depois da cafeteria a gente vai fazer os passeios. E aí ficou ali um tempo e o Douglas, vamos amor, abrir uma cafeteria? E eu falei, tem certeza? Porque daí eu não tinha nenhuma experiência comercial, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Ficava ali atrás de um computador, dentro de uma sala, vendo papel ou vendo o público interno. E eu falei, para mim vai ser um desafio. E aí nós encaramos, né? E falamos, então tem que ser algo que tenha a ver conosco, né? E não tinha nenhuma, né? Não tem, tirando a nossa, até nenhuma cafeteria em Colorado. E aí falei, vamos tentar. E nós estamos aí, tentando, né? Ainda nesse tempo. Sim, que legal. Quanto tempo faz que vocês estão com a cafeteria? O Dr. Coffee, ele já tem 2 anos, né? Em maio, nós abrimos em 15 de maio de 2023. Então, agora, mês passado, né? Isso. Já fez 2 anos. Uhum. Lá no início, vamos voltar lá no início. O que te assustava mais? O risco financeiro ou o medo de não ser aceita no mercado? O medo de não ser aceito, né? Porque é algo diferente, ainda mais para uma cidade pequena, porque a cafeteria, ela é diferente de uma padaria, né? A padaria, ela já tem o fluxo ali por si só, né? Dos pães, de toda a questão, às vezes algumas padarias mesmo com massas. E a cafeteria é aquele local que você vai mesmo para, querendo ou não, desacelerar, tomar um café, bater um papo, conversar com um amigo, comer, lógico, ali alguma coisa. Então, assim, a aceitação foi o nosso maior desafio, o nosso maior medo. Porque numa cidade pequena é tudo corrido, né? Então, você querer colocar ali dentro de uma cidade pequena, digamos assim, um novo mercado mesmo, né? Para as pessoas. Hoje em dia está nos grandes centros, né? E começou difícil. Nós fizemos também uma pesquisa de mercado, né? Tem mais ou menos 10, 12 anos que os ramos da cafeteria foi instalado e nesse tempo aí que ela realmente se tornou, digamos assim, mais forte, né? Mas ela é mais mesmo um momento de pausa, né? Ali é o momento da pessoa ir se desligar um pouquinho, relaxar, tomar um café, bater um papo, ou ir sozinha mesmo, né? Ou muitos até vão também para trabalhar, querendo ou não, mas também. Então, o desafio mesmo da aceitação
foi o nosso maior medo. Uhum. Alguém específico te inspirou? Olha, fora, digamos, a nossa paixão por café mesmo, para mim te falar uma pessoa, não, né? Nós fizemos muita O pesquisa. Douglas te inspirou? Eu acho que eu inspirei mais ele do que ele me inspirou, porque a ideia foi dele mesmo, né? De primeira eu não aceitei, eu não quis, justamente pela minha falta de conhecimento nessa área, né? De atendimento ao público. Mas assim, digamos que assim, que ele me ajudou muito mesmo, digamos, em me fortalecer, né? Em dar forças e colocar o desafio ali na minha mão. Porque ele é de uma área completamente diferente, então ele fala, são 2 mundos completamente diferentes. Então eu tô aqui para te apoiar no que você precisar. Então as pesquisas a gente sempre faz juntos, mas ele meio que me colocou e me soltou. Agora você vai, eu confio em você e eu sei que você vai dar conta. Sim. Né? Então assim, ele me ajuda muito. Bacana. A primeira xícara de café que você serviu no Dr. Coffee, você lembra quem foi? Como é que foi essa emoção? Olha, quando pouco antes da gente abrir, a gente fez tudo e testou tudo, né? Então, na época, nós convidamos mesmo, chamamos as pessoas que eram mais próximas, até mesmo por ser críticas, né? Mesmo com a gente ali. E aí, eu me recordo que na época nós chamamos até um casal de pastores, que eram nossos pastores na época, né? E aí, a gente convidou, falou, agora vocês tomam café, vocês comam e dê mesmo a crítica de vocês. E foi maravilhoso, né? Porque graças a Deus a gente recebeu só elogios, né? E depois quando a gente reabriu, porque nós abrimos um local e depois nós mudamos o local. E aí nós fizemos a mesma coisa, chamamos um grupo de pessoas também que era muito próximo de nós ali, para poder aproveitar, porque nós mudamos o cardápio um pouco. E aí, sempre a gente pega as pessoas realmente que estavam mais próximos ali. Que são as pessoas que, querendo ou não, têm liberdade para poder falar, né? Sim. Às vezes você chama até um cliente que você não tem tanto contato. Mas ele vai ficar com receio, às vezes, de falar. E aí, a gente aceita também, digamos, algumas sugestões, né? Vamos mudando. E aí, assim, depois a gente foi passando para o público mesmo, antes de nós abrirmos. Olha, eu quero dizer para você, internauta, principalmente da nossa região aqui de Colorado, se você não conhece o Dr. Coffee, uma cafeteria brilhante, eu super recomendo, porque eu estive lá, foi uma vez, mas a vontade de estar lá toda segunda-feira é grande. Momento de pausa, momento de descanso e aquele café maravilhoso. Ai, especial, obrigada. único. Obrigada. O que a sua família disse quando você anunciou que ia empreender? Teve apoio ou precisou provar algo? Não. Minha família apoiou. Sabiam que era algo novo, né? Mas graças a Deus, assim, eles nos apoiaram bastante. É muito importante receber esse apoio da família, né? Sim. E acho que assim, a confiança mesmo, né? E a seriedade de ser, digamos assim, honesto, transparente. Então, digamos assim, tanto eu como o Douglas, a gente teve essa base em casa, né? Então, é aquela coisa, eles sabiam que a partir do momento que a gente assumisse esse compromisso, nós íamos entregar o nosso melhor. Então, a gente teve bastante apoio, sim, graças a Deus. Que bom. Por algum momento, já passou pela sua cabeça em desistir lá no início, quando era um pouco mais difícil? Teve alguém que te segurou? Deus. Sim, sempre tem, porque quando você abre, é tudo novo. E tudo que é novo gera curiosidade nas pessoas, né? Então, sempre ali no começo você tem mesmo um maior fluxo de atendimento, é tudo flores, digamos, né?
E depois a gente sabe que vai entrando ali, não a mesmice, porque a gente sempre tem que estar inovando. Mas às vezes para o cliente já não é novidade, então ele vai procurar às vezes, né, uma outra coisa que seja novidade. Então assim, já passou pela cabeça, mas é algo que quando nós abrimos, nós tivemos a direção de Deus, e até quando nós mudamos o local, e sempre que a gente fala assim, cansei, né, não dá mais, e aí Deus vem e fala, não, porque a porta que eu abri, o homem não fecha, né, não tem autoridade para isso, então mesmo que seja vocês que abriram, mas foi pela minha direção, então não vai fechar, né, Deus ele tem a abertura e liberdade ali dentro, a gente fala que ali é um local de paz, e as pessoas quando entram, elas também falam isso pra gente, né, que muitas pessoas às vezes entram muito acelerada, e aí senta e fala, nossa, que paz que tem esse lugar, né, então a gente fala assim, é a presença de Deus, porque é um local consagrado, tudo que a gente faz, eu apresento para Deus antes, se eu vou mudar uma xícara de café, até mesmo a própria xícara, eu tenho uma, eu quero outra, eu peço direção para Deus, o Senhor quer que eu mude? É da tua vontade? Né? Eu vou criar algo novo no cardápio, tenho que criar algo novo, o Senhor me inspira, o Senhor me fala, o Senhor me mostra, me dê estratégias para que eu faça conforme a tua vontade, né? Então lá a gente tem sempre esse cuidado, tudo que eu faço, eu coloco Deus na frente literalmente, para que não seja a minha vontade, para que não seja o meu gosto, o meu sabor, né? Até porque alimento é algo muito peculiar, né? É um gosto adquirido. Então, tudo que nós vamos fazer, primeiro eu peço direção a Ele. Então, hoje nós estamos abertos justamente porque é uma direção dele, né? Uhum. Qual que é a sua religião? Eu sou cristã, né? Sou do Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Então, digamos assim, somos conhecidos como o crente pentecostal, né? O assembleiano pentecostal. Então, ali, tudo que nós fazemos, a gente consagra ao Senhor. Tudo que chega ali, né? Eu vou no mercado fazer uma compra. Antes de eu tirar da sacola, eu consagro a Deus e coloco ali o alimento. E a gente sempre pede mesmo. Porque é muito bonito ver você falando da sua experiência com Deus, assim. É muito lindo mesmo. Já tive várias. Eu falo que desde o nascimento mesmo da minha filha, foi uma experiência difícil, né? Mas assim, que me fortaleceu. Porque eu tinha um plano de ser mãe de 2 filhas, de gerar 2 filhas. Mas Deus tinha um outro plano, né? Então, eu lembro que no começo, minha família ficou com medo de eu ter até uma depressão pós-parto, alguma coisa. Mas eu falo, na verdade, que a minha experiência com Deus começou ali. E depois ele foi proporcionando outras, né? Mas, para honra e glória dele, eu estou aqui. Minha filha vai fazer 10 anos. Então, o que importa é a direção dele e a vontade dele em nossas vidas. Que bacana. Todo negócio tem um momento vale da sombra. Você se recorda se teve esse dia difícil, seja por negativa de um cliente, ou alguma situação envolvendo fornecedores? Teve algum dia que você falou, esse dia foi o pior dia aqui? Olha, ali no café, como nós trabalhamos só com café 100% arábica, né? Que é o café gourmet, não é o café tradicional. Então, assim, às vezes é difícil para as pessoas porque elas estão acostumadas a tomar o café tradicional. Então, quanto mais preto, melhor o café, né, para as pessoas. E o nosso café, ele não é um chafé, ele é um café, mas ele é um café mais claro. Então, isso a gente passa praticamente, assim, todos os dias. Esse momento meio difícil, que é você explicar para o cliente a diferença de um café tradicional para um café gourmet, né? O porquê que ele não é claro porque ele é fraco, ele é claro porque ele tem ali realmente a cor natural do café.
Então, você tem que explicar, você tem que saber explicar com muito cuidado isso para o cliente, né? Às vezes, você tem até mesmo que oferecer mesmo ali gratuito um pouquinho do teu café para ele tomar, para ele sentir o sabor e ver ali a diferença. Então, quando você sai um pouco do normal, né? No caso do café tradicional para o café gourmet, você sofre um pouquinho com isso, né? Até mesmo em questão de valores. Então, eu falo assim que isso a gente passa ainda, quase todos os dias, porque tem aquele cliente que ele não entende mesmo, porque já tá ali mesmo a questão do próprio paladar dele, já tá acostumado. Então, tem os clientes que gostam, que falam, não quero outro, mas tem sim o cliente que gosta, que toma, quer dizer, e que ele não gosta. Então, a gente sabe que aí, infelizmente, ele não vai sair feliz dali, né? Então, aquilo ali nos causa um constrangimento, querendo ou não. Sim. Mas, assim, infelizmente faz parte, né, de um negócio. Eu quero que você conte para nós aqui sobre a vez que você confiou o trabalho da decoração, de tudo que foi feito lá na nova cafeteria, aos cuidados do Léo. E só viu quando estava pronto. Foi uma confiança, um trabalho às cegas. Foi. Conta isso para nós. Como é que foi essa entrega? Ele surpreendeu? Muito. Eu falo assim, tem dias até que às vezes aquele dia que você tá meio desanimadinho, eu vou lá no vídeo, eu olho, revivo tudo aquilo de novo, né? Como eu comentei, nós abrimos em um outro local. Até mesmo tentando ser levar mesmo para um ponto da cidade que não tinha nada assim, né, para comer. E aí, nunca foi, digamos assim, o que nós sentimos, mas foi o que nós decidimos fazer, né? Então, assim, eu e o Douglas, a gente sempre comenta, a gente, no primeiro momento, a gente já foi contra a direção de Deus. Deus deu o local que mas a gente, até mesmo por medo, por questões mesmo de investimento, não, vamos por um lugar diferente, um lugar menor, um custo menor até para abrir. Só que aí chegou um tempo que Deus foi incomodando. E aí ele foi mostrando mesmo até na questão mesmo de movimento. E ele foi falando, não é aqui que eu escolhi e eu não quero aqui. Então nós decidimos, digamos, obedecer. Então nós fomos procurar. E aí quando a gente sentou, a gente foi olhar o local, tudo, locamos. E aí nós entregamos para Deus. Bom, tá ali, nós já conversamos, nós já fechamos. Como que nós vamos fazer? Porque o que está e no café da Avenida Paraná, não dá para levar para o café da Rua Prefeito Rafael Gil. E aí Deus, acho que conhecendo bem, né, tanto eu como o Douglas, porque nós somos pessoas assim, a gente gosta de tudo bonitinho, certinho, Deus tá tratando os toques ainda, de ter tudo no lugar. Acho que ele falou, se eu deixar esses dois não vai dar certo. E aí ele deu uma direção para nós em oração, que nós tínhamos que procurar o arquiteto, que ele deu, Leonardo, e falou, só que vocês não vão ver nada, vocês vão contratar e vocês vão dar a chave da sala para ele e vocês só vão ver depois. Então, quando a gente foi conversar com o Léo, primeiro por conta do prazo, tudo, ele ficou meio assim, mas eu acho que o que mais assustou foi quando eu falei, nós não vamos decidir nada, e nós não vamos ver nada. Ele, como assim? Falei, nada. Tenho certeza que Deus vai te inspirar, porque você também é uma pessoa que nós sabemos que anda conforme, né, a vontade de Deus. Então, Deus te deu um dom e ele vai usar esse dom com aquilo que ele quer que seja feito dentro do café. E aí nós não vimos nada, nós não participamos de nada. A única coisa que eu falei para ele, olha, antes de abrir eu preciso ver só pela questão da cozinha mesmo, né? Digamos assim, como que vai montar, o forno vai ficar perto do, porque já é uma questão de logística. Sim. Mas o que vai ser feito, como vai ser feito, a decoração, a imposição das mesas, o balcão, nada, nós não vamos ver nada. E assim foi feito. E aí ele colocou o papel lá e ele fechou, só que a gente também não passava nem na frente, né? E lógico que assim, algumas coisas nós víamos porque tinha que comprar para colocar, então ele só mandava, olha, essas cadeiras,
Então, a gente via as cadeiras, então, olha essas cadeiras. A gente ficava imaginando, mas como será? Olha, tem que comprar corda, porque lá tem uma parede de corda, que é a minha preferida. E eu falava, mas pra que ele quer corda, gente? E aí, no dia que ele terminou, e ele mesmo falou, olha, tal dia, tal hora, o café tá pronto, e aí vocês vão pra conhecer. E aí foi uma experiência Incrível e indescritível, assim, porque eu acho que pela primeira vez na minha vida, e também, querendo ou não, na vida do Douglas, foi algo às cegas mesmo. Imagina, você montar o teu escritório e você não participar de nada. Você não saber nada, como que vai ser a cor, onde vai colocar a tua mesa, onde vai colocar os objetos de decoração, né, nada. E aí, quando a gente entrou, a gente viu ali a mão de Deus, que eu falo sempre pro Léo, se fosse, às vezes, para nós mesmos fazermos com a nossa vontade, eu acho que não seria tão perfeito, né? Eu acho que a gente não ia ter essa capacidade de falar, Léo, faz assim, faz assado. E aí, Deus inspirou e ele fez o vasinho, tem um vaso na mesa, nada. Até hoje ainda eu não coloquei nada que fosse da Neia ali dentro. Tá tudo conforme ele nos entregou. Nossa, isso é formidável. É E maravilhoso. você, internauta, você confiaria a algum profissional um trabalho às cegas? Comenta aí para nós. Tem que confiar. Confiar em Deus e confiar no profissional. No profissional. E se não tivesse dado tão certo, você tinha plano B? Como é que é essa história aí? Não tinha. Não tinha. O plano A é único. O plano A era único, não tinha. Confesso que não tinha, porque foi mesmo o desafio. Eu sempre gostei dos bastidores. Eu sempre gostei de trabalhar com papel. Então, assim, eu fiquei 12 anos trabalhando com gestão de pessoas, e durante esses 12 anos eu fui apaixonada, e até hoje eu tenho um carinho muito grande. Então, eu não me via, digamos, diferente, né? Então, eu era com papel, então eu não me via com coisas. Até às vezes eu brinco, porque eu sou daquela pessoa que não sou tão tecnológica, né? Tudo que às vezes eu vou escrever, se Deus me dá uma ideia, ou até mesmo ali no café uma receita, primeiro eu vou anotando no papel, depois que eu vou, digito, passo por um computador. Então, assim, não tinha plano B, não. Foi o A, e se não fosse, eu não sei como que ia ser. Ia ou ficar dá ou dá certo. ou dá. Não tinha como ser diferente. Nossa, Neia. Léo Bergamaschi, procurem aí que você vai encontrar o vídeo dele contando como é que foi essa experiência para ele. Funcionário que sumiu no dia movimentado. Cliente famoso que reclamou publicamente. Qual foi a situação mais desesperadora que você já enfrentou enquanto você está lá no comando do Dr. Coffee? Já teve algo parecido? Já. Um exemplo, o café, ele tem a máquina, né? A gente tem a máquina italiana. Então, se você pedir um café expresso, se você for pedir um cappuccino, um chocolate quente, é tudo feito na máquina. E precisa cremar o leite, tem que ter o ponto ali. E é algo que, assim, eu não consigo fazer, porque eu não tenho uma coordenação motora, e é tudo questão mesmo da mão. Tem uma posição certa de você segurar. Se você não segurar certo, não é um leite, ele não vai cremar, ele não vai ficar cremoso. Ele vai, mesma coisa de você colocar um pó de cappuccino em casa e mexer com a colher ali. E a gente tem alguns fornecedores também que eles mesmos já dão o treinamento. Então, o Kainan mesmo, ele ficou ali antes de começar 3 dias treinando e aprendeu, né? E eu acho que é um pouco de dom também, um manuseio, mas assim, é algo que eu não consigo. Então, se for pra eu fazer, eu acho que eu já derramo tudo, espirra leite pra tudo quanto é lado. E eu falo que assim, eu brinco com ele, eu não vou nem quebrar minha cabeça, porque esse dom não é meu, é pra você e o meu é outro, então Deus dá um dom pra cada, a gente tem que aceitar e seguir em frente. Sim. Como é que você lida com a comparação das franquias gigantes? Já ouviu mas o Starbucks faz melhor? Já chegou a ter essa comparação para você? Olha, nunca, graças a Deus, nenhum cliente
chegou a falar que seria melhor. Mas às vezes comenta muito mesmo de sugestões nos cardápios, né? Olha, tipo, lá naquela cafeteria tem uma bebida assim, tem um pão assado. Vocês podiam fazer. Então, assim, a gente entende, né, que até nós somos assim. Qualquer lugar que a gente vai, é sempre a gente dá a nossa opinião, né, para as pessoas. Mas é diferente, né? Até algumas pessoas até entram lá e perguntam se lá é alguma franquia. Mas não, a gente até na época nós fomos olhar para ver se nós abríamos mesmo uma do nosso jeito ou se a gente abria uma franquia. Mas a gente quis ficar, digamos assim, ter a nossa liberdade, porque a franquia você vai ficar ali muito amarrado. Muito refém do que eles querem. Exatamente, né? E você não tem autonomia para fazer nada, digamos. Então, ali no café, não, a gente consegue, você implanta, de repente você faz algo mesmo, uma edição limitada, igual nós fizemos agora na semana mesmo dos namorados, um combo limitado. E de repente até algo que a gente vê que de repente tá no cardápio, mas não tem muita saída. Então eu tenho liberdade para tirar do cardápio, né? Mas assim, as pessoas sempre elas comentam mesmo, e às vezes a gente faz muita pesquisa, porque você tem que olhar o grande mesmo, né? Para você crescer, você tem que olhar aqueles que já estão à frente, que já estão no mercado há muito tempo. E isso a gente sempre faz, a gente sempre tá procurando olhar, observar, né, tirar mesmo, assim, algumas ideias. Eu não copio, porque eu não gosto de cópia, né, eu acho que você pode se inspirar, mas ali no café eu falo assim, tudo a gente tem a nossa mão mesmo, o nosso toque, o nosso jeito, para que seja tudo algo, como que eu posso dizer, a gente sempre se preocupou para ser algo muito peculiar ali, para nos remeter. Né? Então, se eu copio algo que é de uma outra cafeteria, por mais sucesso que eu veja que esteja fazendo, mas não é algo nosso. Então, a gente sempre tenta pegar alguma coisa que a gente vê nas grandes cafeterias, mas adaptar depois do nosso jeitinho mesmo. Né? Isso a gente sempre se preocupa em fazer. Eu sempre brinco assim, tudo que tem ali a gente tem que consumir também. Né? Para quando o cliente chegar, nós sermos nosso primeiro consumidor. Isso é bem importante. O que você não fazia no início, que hoje sabe que era essencial? Eu falo que é pesquisar mesmo. Você tem que pesquisar fornecedores, né? Eu confesso assim que no início fiz uma busca, fiquei ali tipo e meio que pensei, vamos casar com esse fornecedor. E hoje não, hoje a gente está sempre em busca de novos fornecedores, até porque muitos fornecedores têm produtos que já nos ajudam muito, são ideias novas, né? Então, assim, nós hoje estamos buscando constantemente, né? Pesquisando muitos fornecedores, porque é algo que você consegue até estar um pouco à frente mesmo, né? E ter contato ali mesmo com várias pessoas. O mundo da cafeteria, eu falo até que é bacana porque as pessoas são muito gentis, né? Se você conhece um fornecedor e às vezes ele vê que você às vezes está meio fora ali do que ele está vendo no dia a dia, ele ajusta você. Ou se ele vê que o teu tá bacana, ele mesmo pede, olha, posso colocar isso para os meus clientes? E às vezes tem essa troca, né? Às vezes tem fornecedor que vai numa outra cafeteria e depois aquela cafeteria entra em contato. Olha, o fornecedor veio aqui e mostrou, o Instagram de vocês mostrou essa bebida, achei bacana e nós vamos fazer aqui também, diferente, mas vamos mudar o nome, vamos adaptar alguma coisa. Então, assim, hoje a gente tem um leque de fornecedor bem maior do que eu tinha no começo. Quando você percebeu que o Dr. Coffee tinha virado a cafeteria da cidade? Essa ficha vai caindo ainda, eu acho, para nós, porque é muito bacana, porque hoje a gente tem vários clientes que realmente a gente olha, a gente sabe o que gosta, a gente sabe o que vai pedir. A gente tem alguns clientes que chega lá, é difícil até da gente, digamos assim, mostrar o novo, né? Olha, hoje tem essa bebida diferente. Eu vou tomar, né? Mas
Será? Eu vou ficar, não, vou ficar com a minha bebida preferida. Então, a gente tem alguns clientes, assim, que a gente sabe que quando a gente olha, a gente não consegue nem lembrar de outra coisa, a gente lembra ali do café. Mas eu falo, assim, que a ficha vai caindo mesmo, né? Eu tô sempre com os 2 pés no chão, né? Tentando buscar, tentando melhorar, e a gente sabe que isso é algo que tem que ser constante. Então, assim, para ser sincera, essa ficha não caiu para mim ainda, não. Entendi. Mas uma coisa eu falo, o acolhimento que você faz é excepcional. Ah, obrigada. E a gente, Não tem como não ficar à vontade. eu sempre, assim, como eu trabalhei com pessoas, então durante 12 anos é assim, empatia em tudo, né? Aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não posso fazer para o outro. E aquilo que eu quero para mim, eu tenho que oferecer para o outro. Então, se eu quero ser bem atendida, se eu quero receber atenção, eu tenho que dar, né? Então, assim, eu sempre, quando sempre chega um cliente, às vezes até um cliente mesmo que reclama, porque pode acontecer, porque às vezes se eu for em outro lugar, eu vou ser um cliente, eu também posso ali, né, ter uma crítica. Eu tenho que me colocar no lugar. Se fosse eu criticando, como que eu gostaria, né, de ser respondida? Como que eu ia ser? Então, a gente sempre procura isso ali. Como eu falo, eu sou muito nova, eu sempre brinco. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, muito grande, até mesmo de receber as pessoas. Sou bem transparente nisso. Por quê? Porque não era o meu mundo, né? O meu mundo era diferente. Eu recebia, acolhia funcionários, mas é diferente de você tá ali com o cliente final, com o consumidor, com o teu cliente externo. Então, estou aprendendo isso mesmo. Às vezes tem cliente que chega que eu fico feliz, mas eu tenho até vergonha. Eu falo, meu Deus, eu vou lá, será que ele, né, quer ser incomodado? Porque a gente vai cumprimentar, mas às vezes a gente tá até incomodando. Será que ele vai ser incomodado, vai se sentir incomodado ou não? Então, eu sempre brinco, eu vou de acordo com cada cliente, conforme eu já conheço, né? Alguns clientes eu sei que quer ficar ali, quer se parecer, então eu cumprimento e deixo à vontade. Tem um cliente que quer atenção, tem um cliente que chega que às vezes eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e conversar com ele, porque ela quer conversar, ela quer desabafar. Então, eu falo assim, ali a gente tem que lidar de acordo com o cliente, mas para mim é um desafio, né? É um desafio porque eu não tenho essa facilidade mesmo do atendimento, porque não é uma área que estava ali internalizada em mim, né? E a gente vê quando a pessoa realmente é de um comércio, é diferente. A pessoa chega, ela já vai tranquila, tudo bem, como você tá, né? O que você quer, tá sendo bem atendida, tá tudo bem com o teu pedido, tá tudo certinho. E isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Todos os dias me policiando para melhorar. Entendi. Qual o seu café preferido e qual o campeão de vendas na Dr. Coffee? É o nosso expresso gourmet, né? E eu não gostava de café expresso. Sempre gostei de café, mas café coado. E aí, quando a gente abriu, então a gente já tinha decidido que ia ser uma linha gourmet. E aí que eu fui criar mesmo o hábito de tomar o expresso gourmet. Tinha tomado fora quando a gente viajava, mas era bem diferente ainda do que nós temos hoje. Então, as pessoas às vezes têm o hábito de pedir o café coado mesmo, né? Que é o tradicional, que todo mundo conhece. E o expresso, ele já tem a marca dele de ser um café mais forte, né? Mas o nosso, por ele ser gourmet, um sabor dele é bem diferente. Então, é algo assim que eu aprendi. Então, todos os dias, de 1 a 2 por dia, porque quando eu vou pro café, eu já tomei café em casa, mas eu tomo, e as pessoas que tomam coado, que tem o hábito, a gente fala do expresso, a pessoa, ela toma, ela abandona o coado, pelo menos ali na cafeteria, e toma o nosso café expresso. Porque é diferente, ele é mais suave, ele é gostoso, então é só provando mesmo, né? Mas o café expresso ali é o que realmente... É o carro-chefe. É o carro-chefe. E você, internauta, comenta aqui para nós qual é o seu café preferido. Deixa aí uma dica para nós e também para a Neia. Exatamente.
Qual foi o elogio mais inesperado que você já recebeu? A gente sempre recebe, graças a Deus. Mas o primeiro marcou, hoje a gente escuta, que é assim, eu entro aqui e parece que eu não estou em Colorado. É essa sensação mesmo. Então, quando eu ouvi isso pela primeira vez, marcou bastante para nós, né? E a gente viu que realmente Deus tinha feito tudo da forma que ele queria e que ele pensou em cada detalhe, ele fez com que o Léo pensasse em cada detalhe para que as pessoas entrassem ali e se sentissem mesmo em outra cidade. Então, isso, assim, é um elogio que ficou bem marcado, né? Na primeira vez que nós ouvimos isso, marcou, mexeu bastante com a gente, que aí a gente viu que estávamos no caminho certo, né? Então, isso realmente nos marca. Toda vez que nós escutamos isso, marca bastante. Tem algum cliente que marcou sua história? Alguém que voltou e te contou algo emocionante? Tem. Até essa cliente hoje, ela não mora mais em Colorado, mas ela entrou no café e até tomou um café, comeu uma empada. E a gente tem uma mesa mais no fundo, e eu tava sentada ali, e aí a gente começou, ela foi no banheiro, e aí tudo bem, e começou a elogiar e tal. E aí ela falou, posso sentar aí? Eu falei, pode. Ela pegou o que ela tava comendo, bebendo, sentou, e de repente ela abriu a vida dela pra mim. De problemas mesmo, assim, problemas seríssimos. E eu comecei a ouvir, aí ela olhou pra mim, olhou assim pra cafeteria, e ela, por que eu tô falando isso pra você? Eu não te conheço, eu não, tipo assim, eu nunca vim aqui, e isso que eu tô falando é algo da minha família que nem o meu esposo sabe. É um problema que a gente tá passando e eu não sei por que eu te falei. Eu falei, olha, com certeza você precisava desabafar. Então, se você falou, foi porque Deus tocou em você e você pode ficar tranquila e ter certeza que o que você falou pra mim aqui vai morrer aqui, né? Eu falei pra ela, porque você mesmo disse, nem seu esposo sabe. Eu falei pra ela, vou apresentar você nas minhas orações e falei ali algumas coisas, né, que eu senti mesmo de Deus, de falar pra ela daquilo que ela tinha me falado. E eu sempre lembro disso. Até na hora que você falou, parece que eu tô te respondendo, parece que eu tô vivendo a cena. E realmente era uma coisa muito forte. E a gente começou a conversar e ela falando, elogiando, e de repente eu vi que a conversa mudou. E eu falei, meu Deus, né? Tipo, ela se derramou ali pra mim. Então, assim, não sei realmente se às vezes olhou a confiança. E depois ela continuou indo. Depois disso, ela virou assim mesmo uma cliente diária. Ela ia todos os dias. Nem sempre a gente conversava mais nesse teor, né? Foi aquele dia mesmo ali. Depois era tudo bem e conversava mesmo sobre o dia ali e tudo mais. E depois ela se mudou. Até quando ela foi mudar, ela foi se despedir, falou, né, tô mudando de Colorado, até você vai ver que eu não vou vir mais aqui, mas porque meu marido foi transferido de trabalho, e aí então nós vamos mudar de cidade. Falei, amém. Mas, assim, realmente quando eu vi, ela tinha falado coisas que eu nunca nem imaginei ouvir, né, e ela não sabia nem por que ela tinha me falado. Se alguém te pedir uma única dica para abrir um negócio como o seu, qual seria a dica? Primeiro de tudo, entregar nas mãos de Deus, né? Pedir a confirmação para Deus. E se Deus der o sim, pesquisar mesmo. Não ter medo de pesquisar, não ter medo de perguntar, não ter medo mesmo de ir em outros lugares, até mesmo no Dr. Coffee, né? Perguntar como que foi, sugestões, porque eu acho assim, a gente não tem que ter medo de perguntar. Às vezes, quando nós vamos em alguma cafeteria, bem no começo, eu falava assim pro Douglas, e aí, a gente fala que nós estamos abrindo, ou a gente senta aqui como um cliente normal? E aí ele, não sei. E aí quando alguém vinha atender, quando eu menos esperava, eu já tava falando. Olha, só que eu falava primeiro que não era da cidade, né? Então, porque às vezes você fala que você é da cidade, dá até aquele medo ali, ai meu Deus, é um concorrente.
E esses dias mesmo agora, tem o quê? Uns 20 dias. Nós recebemos um casal, dono de uma cafeteria em Curitiba. Eles foram a Colorado a passeio, eles têm familiares em Colorado. E aí eu falei, olha só, parece que era nós dois até chegando. Eles foram e falaram, olha, nós temos uma cafeteria em Curitiba e a gente passou, olhou o Instagram de vocês e nós gostamos e a gente veio aqui, a gente queria trocar algumas ideias, informações, vocês falarem alguma coisa. E eu falei, não, fique à vontade. Olha o cardápio, tudo, come, bebe, escolhe o que vocês querem, depois a gente senta e conversa. E assim foi feito. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo mesmo, né, de perguntar. Eu acho que ninguém constrói nada sozinho. Então, tudo aquilo que você vai fazer, lógico, sempre respeitando o outro, mas assim, eu acho que tem que buscar, tem que conversar, tem que perguntar mesmo, um bate-papo igual nós fizemos aqui, Sim. né? O que às vezes a gente tem de mais reclamação, de mais elogio, qual que é o caminho, fornecedor A, fornecedor B. Então, assim, eu acho que não tem que ter medo de perguntar, de explorar e de buscar mesmo conhecimento. Sim. Deus. Tudo. Família. É a minha base. Carreira. Depois de Deus. Sucesso. Depois de Deus. E assim encerramos esse bate-papo lindo com você, Neia Carvalho. Quero dizer que foi uma imensa satisfação você ter aceitado o convite para estar aqui hoje, tá certo? Que agradeço o convite, que Deus continue te abençoando, Amém. derramando sobre você essa graça, esse discernimento, essa sabedoria que eu já disse que você tem, porque você transmite isso para nós. E que Deus continue te abençoando, não só no podcast, mas também na sua carreira como advogada, ajudando tantas pessoas, porque eu falei sobre empatia e você é uma pessoa que é um exemplo de empatia para todos nós. Ai, muito que Deus obrigada, continue te abençoando Neia. grandemente. Muito obrigada. Tudo isso, Neia, porque nada é coincidência, é tudo providência. Exatamente. Tá? E para você, internauta, que ficou ligadinho até agora conosco, se você ainda não nos acompanha, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, ative lá o sininho. Então, muito obrigada a todos vocês também. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para você que está curioso em saber qual é o meu presente, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ai, meu Deus, olha, rosa. Esse é o seu. Esse é o meu. Esse é o seu. E o outro é para os seus pais. E esse aqui é para os meus pais. E tem uma cartinha. Renata, que Deus continue te abençoando grandemente. Com carinho, Neia Carvalho e Dr. Foco.